Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e hoje eu resolvi falar um pouquinho baixo. Na verdade, eu acabei de gravar um outro vídeo, mas a minha fala, assim, um pouquinho baixo, é porque eu quero falar direto com você sobre um assunto. A gente precisa produzir mais. E aí, quando eu falo de produzir mais, é entender que a produtividade do brasileiro ela é baixa. E ela é baixa não porque o brasileiro tem preguiça, como alguns falam. Inclusive essa ideia, né, de fazer as pessoas trabalharem de domingo a domingo, né, tem a ver com essa relação do de precisamos produzir. Mas na verdade, vamos ser honestos, a gente tem uma baixa produtividade por alguns fatores que fazem com que pessoas que têm uma visão não globalizada consigam não entender a realidade. Primeiro, nós produzimos pouco porque temos dificuldade de entender. Essa dificuldade de entender tem uma relação direta com a baixa educação que nós temos. Nós temos um nível de educação muito baixo. E para que a gente consiga entender uma instrução, a gente demora muito tempo. E demorar muito tempo não significa ficar parado tentando entender, mas muitas vezes fazendo errado, e fazendo errado, e fazendo errado, e fazendo que muitas vezes a gente resolva as coisas de qualquer jeito. Como antigamente falava, nas coxas. E aí, ou na galega, né? E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, a qualidade daquilo que a gente faz é menor, porque a gente não tem técnica, ou a nossa técnica é baixa, porque ela tem uma discrepância com o conhecimento. Daí a gente tem brasileiras e brasileiros que investem muito tempo em acreditar em mentiras, mas que não conseguem investir muito tempo em ler sobre a sua atividade profissional. Mas a nossa baixa produtividade não tem apenas relação com isso, e sim também relação direta com a pouca tecnologia que nós temos aqui. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo no meio da rua com um pouco de qualidade, mas para que eu tenha esse pouco de qualidade é necessário eu ter feito um investimento em uma internet legal, em um celular razoável, e isso gerou recursos, ficou caro. Imagine só se a gente usa isso para uma atividade profissional. Significa que eu preciso investir muito para conseguir ter uma internet decente. E você do outro lado, para ver, também teve que investir numa internet decente. E com isso, muitas vezes, a gente para ver um vídeo muito longo e a gente desiste no meio do caminho, porque a internet é cara, os créditos acabam e por aí vai. Isso também afeta, obviamente, a nossa produtividade. Afinal de contas, muitas vezes um vídeo curto se tem conhecimento necessário para agilizar o trabalho do dia a dia, ou então fazer com que a gente raciocine mais rapidamente. Mas aí às vezes a gente acaba focando em outras coisas que são mais fáceis de entender. E isso também faz com que a gente entenda que, por exemplo, algumas músicas muito mais simples acabam pegando mais do que aquelas um pouco mais complexas, justamente porque a gente não vai investir muito tempo para entender, porque fica difícil. E aí o que é legal da gente falar sobre esse ponto da produtividade é que também a nossa baixa infraestrutura afeta diretamente a produzirmos menos. Por exemplo, muitas pessoas acabam defendendo o uso de agrotóxicos, falando em aumentar a produção. Mas na verdade, se a gente tivesse uma melhor logística para escoar os alimentos hoje produzidos, a gente não precisaria de tanto agrotóxico, porque a gente não perderia tanto alimento nas estradas, nos caminhões, inclusive até com alto custo do diesel, alto custo
de pedágios e afins. A produtividade, ela é muito mais além do que dizer que a pessoa tem que trabalhar de domingo a domingo ou que o brasileiro é preguiçoso. Preguiçoso a gente não é. O que falta é capacidade e tempo para a gente avaliar com clareza as decisões que nós tomamos e também cobrar das pessoas que devem ter decisões focadas, corretas e não perder tempo com bobagens. Boa noite.